Como nasce o chamado de Deus no coração de uma pessoa? O que significa dar a vida ao sacerdócio? Quais são os desafios e as alegrias de ser padre nos dias de hoje? E qual a importância da fé e da oração nessa missão tão especial? É sobre tudo isso que vamos conversar agora com o nosso querido Padre Vitório, que aceitou a partilhar conosco um pouco da sua história, da sua vocação e da sua caminhada com Deus. Primeiramente, Padre Vitório, eu te pergunto, como surgiu o seu chamado para o sacerdócio? Meu chamado para o ministério surgiu do meu engajamento como missionário, como membro de um grupo missionário, desde jovem, desde a minha adolescência, e como missionário a gente visitava presídios, hospitais, famílias, dávamos catequese, e nesse contexto foi surgindo o meu desejo de me dedicar exclusivamente para o ministério a serviço do povo de Deus. Naquele momento eu fazia direito e quando eu senti o chamado mesmo, eu deixei a faculdade e fui me preparar para ser padre. Muito interessante, Padre, conhecer esse lado da vida do Senhor. Até porque muitas das pessoas não sabem em qual contexto o chamado de Deus foi enviado na vida de uma pessoa, né? Pode ser em diferentes formas, o chamado para a missão. Por isso, Padre, eu lhe pergunto, o que significa ser padre para o Senhor? Para mim, ser padre significa continuar a missão de Jesus. Então a gente olha para Jesus, vê como Jesus fazia, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus se interessava pelos pobres, pelos doentes, pelas crianças, pelos marginalizados, e se trata de encarnar aquilo que Jesus fez. Ser padre é dar testemunho de Jesus e ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, mesmo que não sejam padres. Verdade. Encarnar o sacerdócio de Jesus é continuar a sua missão de hoje. Mesmo não sendo padres, né, a gente deve continuar a missão dele. E isso exige de nós uma preparação, não é verdade? Para encarnar esse Jesus em nós. Por isso que eu te pergunto, Padre, como foi o período de formação para esse encarnamento de Cristo do Senhor no seminário? O meu período de formação foi longo. Eu sou jesuíta, eu comecei a minha formação em Salvador, na Bahia, onde eu fiz o noviciado. Daí eu fui estudar filosofia em São Paulo. Quando terminei a filosofia em São Paulo, eu fui para Teresina, fazer uma etapa que se chama de magistério. Depois eu fui para o Rio de Janeiro estudar teologia. Daí eu fui para São Luís do Maranhão, onde eu comecei a minha vida de padre, já cheguei lá ordenado. De São Luís do Maranhão eu fui para Roma, onde eu estudei Bíblia, para ser professor de Bíblia. Depois eu voltei para Belo Horizonte e ainda tive uma última etapa da formação, que foi o doutorado em Teologia Bíblica para ser professor na Faculdade dos Jesuítas, na qual eu estou até hoje. Que caminhada magnífica, incrível. E eu mesmo não conhecia essa parte da vida do Senhor. Mas, como todo chamado, isso é um processo, né? Vai para o seminário e passa por esse processo catequético, não é verdade? Adquire conhecimentos e vai se expandindo. Coisa que eu não sabia do Senhor, formado em doutorado. Passando um pouco mais para hoje,
Padre Vitório, como é a rotina de um padre no dia a dia? A rotina do senhor, no caso, hoje no dia a dia. A rotina de um padre, no meu caso, ela tem duas vertentes, né? Por um lado, tem essa minha missão de ser professor aqui na faculdade, e aqui então sou formador de padres, de religiosos, de religiosas, de seminaristas. Então, por assim dizer, eu sou formador de pastores e de pastoras. Então, essa é uma missão que eu tenho por parte da minha congregação. Por outro lado, eu já há muitos anos atuo na periferia da Grande Belo Horizonte, numa paróquia que se chama Paróquia Santíssimo Sacramento, em Ribeirão das Neves, distrito de Justinópolis, e aí então eu exerço aquilo que são as atividades de um padre que é pároco ligado a uma paróquia. Mas, além disso, eu tenho muitas outras atividades de curso, de assessorias, né, de escrever, de produzir vídeos para a internet e tantas outras coisas. Então, a minha vida como padre não é assim de um padre normal, que é pároco numa paróquia. A minha vida é muito intensa e muito variada, graças a Deus. Legal, padre. Essa parte eu também já não conhecia do senhor. Formador de pastor e pastoras, religiosos e religiosas, além de atuar nas periferias da paróquia, como o senhor mesmo acabou de nos dizer. Que missão, que responsabilidade que o senhor tem. Então, o senhor é um padre diversificado, cheio de atividades, não é verdade? Padre, quais são as maiores dificuldades da missão sacerdotal hoje? Porque a gente sabe que na vida nem tudo é doce e mel, como o senhor acaba de nos dizer nas periferias, que leva o Evangelho de Cristo. Agora, na missão sacerdotal, quais são as maiores dificuldades? Eu diria o seguinte, que não é tanto, eu diria assim, dificuldade, eu diria mais desafio. O desafio de um padre, mas também de qualquer cristão no exercício da sua vocação, é o desafio de ter paciência, de semear muito e colher pouco. Porque não basta eu querer ajudar as pessoas, eu querer dar formação, eu querer incentivar, organizar a pastoral, formar as pessoas, mas tudo depende da acolhida que as pessoas dão àquilo que é o nosso trabalho. Então, eu diria, o desafio do padre é, como Jesus, ter muita paciência naquilo que faz. Então, a gente tem um foco, a gente tem uma missão e depende das pessoas a quem a gente quer ajudar. Às vezes a gente quer ajudar, mas a pessoa acolhe. Outra vez a gente quer ajudar e a pessoa não acolhe. A gente tem que entender que é assim mesmo. O padre, ele lida com a liberdade das pessoas, então ele não pode impor as coisas, aquilo que está na sua cabeça, para aqueles que são os destinatários da sua missão. Então tem que ter paciência. É o desafio da paciência. Verdade, a gente precisa desenvolver essa paciência dentro de nós, né? Saber acolher o que vem de Deus, acolher esse fruto tão bonito do Espírito Santo, que é a paciência, levar para outros lugares. Não guardar essa paciência só com nós, é ter paciência com o nosso próximo. Ter paciência em falar, em saber escutar, ouvir, não é verdade? Nesse mundo que a gente vive hoje, é bem complexo. Jesus mesmo acolheu e nos acolhe a todo instante. Ele espalhou o Evangelho, como o senhor mesmo disse aí, né, Padre Vitório? É semear muito e colher pouco. Jesus semeou, mas muito poucos não acolheram essa palavra transformadora, não aceitaram esse Jesus que veio para nos curar das nossas feridas, né? Que veio para nos dar mansidão, paciência,
Muito poucos fizeram isso. Tanto que instituiu 12 apóstolos para dar continuidade à missão e nos institui também para continuar essa missão. Mas a gente precisa aprender a ter paciência com o nosso próximo, não é verdade? Padre, a gente falou de chamado, falou de dificuldade, desafio e alegrias. Quais são as maiores alegrias de ser um padre? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Da sua alegria de ser padre. Eu vejo que a maior alegria minha como padre é ver a alegria das pessoas. É quando a gente ajuda as pessoas, a gente vê as pessoas se libertando, as pessoas crescendo, as pessoas saindo do seu sofrimento, das suas depressões, das suas tristezas, e abraçando a vida com alegria. Isso, para mim, é a maior alegria que eu tenho, é essa. A minha alegria é ver a alegria das pessoas. Quer dizer, eu fico alegre quando eu vejo as pessoas alegres. Ou seja, não é outra minha alegria. Não é alegria de cargo, disso ou daquilo. É alegria de ver as pessoas alegres por causa de Jesus. A alegria de ver as pessoas alegres por causa de Jesus. Lindo essa frase. A gente deve sempre preservar essa alegria, ter autoestima, né? O senhor disse muito bem, padre. Hoje a gente precisa ter alegria também, saber vivenciar. Mesmo com as dificuldades da vida, a gente precisa ter momentos de alegria, fazer o bem, abraçar, sorrir. Isso faz muito bem para nosso espírito. Alegria, como o senhor disse, não é só riqueza, não é só dinheiro, poder ter, adquirir produtos, não. Alegria é você encontrar alegria aqui dentro da paz interior, da alma, do coração. Não é verdade? A gente precisa estar conectado com Deus. Então, padre, mais uma pergunta para o senhor. Qual a importância da oração na sua vida? Certamente a oração é tudo na vida da gente, porque, como padre, a gente tem que se deixar guiar por Deus. Deus é que vai guiando a gente. E essa vida de escuta do que Deus quer da gente, do que Deus está pedindo da gente, isso que é oração. Às vezes a pessoa acha que oração é rezar o terço, é fazer a adoração do Santíssimo, é rezar isso, é rezar daquela devoção. Não. Oração, para mim, é escutar Deus o tempo todo. Entendeu? Você está com o coração aberto para escutar o que Deus está querendo de você, o que Deus está dizendo para você fazer. Quer dizer, então não tem como eu ser padre sem viver sempre em oração. Porque o dia que eu deixar de rezar, eu vou fazer o que está na minha cabeça, e não aquilo que Deus está pedindo de mim. Excelente posição, Padre Vitório. A gente não pode ficar só de ir na igreja, de ir por ir, não é verdade? A gente precisa ouvir dentro de nós essa voz de Deus, essa palavra que transforma o nosso coração. A oração, ela nos conecta a Deus. E o Senhor falou muito bem sobre esse ponto. Porque muitas das pessoas vão na igreja, mas não está ali conectado com Cristo. Não está ali ouvindo. Então, a gente precisa ter essa ruptura, né? Como o Senhor falou do Senhor. Como um padre pode ir na igreja e não estar conectado com Cristo. Não é verdade? Então, na nossa vida, eu creio que a gente tem que ter essa vida de oração. Não, como o Senhor falou, não só rezar o terço, não só rezar o Pai Nosso, mas ter essa vida de profunda oração, intimidade com Cristo, né? Também, Padre, uma coisa que nos preocupa muito hoje também são os jovens. Muitos jovens hoje, infelizmente, estão afastados da igreja.
O que o senhor tem a dizer para esses jovens que estão afastados da igreja? Infelizmente, está aumentando cada vez mais o fato dos jovens se afastarem das igrejas, que a gente chama de desigrejados, ou seja, aqueles que estão dentro da igreja e que saem, e dos jovens que já nascem e vivem totalmente fora da igreja. Eu tenho a impressão de que isso tem a ver com a cultura desse momento, onde os jovens se veem diante de muitas ofertas da sociedade de consumo, da sociedade da tecnologia, dos próprios costumes, né, de hoje. E a igreja, muitas vezes, ela aparece como uma entidade retrógrada que está aí para impor leis aos jovens, moral e coisa que o jovem não está querendo. Então, eu tenho a impressão de que, mais do que eu vou dizer para os jovens, eu vou dizer para a nossa própria igreja, que a nossa igreja ela tem que encarnar a bondade, o amor de Jesus, e nós, enquanto ministros ordenados, enquanto padres, mas também enquanto leigos missionários, a gente tem que se aproximar dos jovens e apresentar para os jovens um rosto de Jesus que os acolhe, que os incentiva, e não um Jesus que os julga e os condena. Apresentar o rosto de Jesus, não um rosto que julga. Muito bem falado, Padre Vitório. Isso é uma coisa preocupante hoje em dia também. A gente vê exemplo de alguns catequistas de jovens que apresentam um Jesus, às vezes, julgador. Por isso que é importante esse catequista, essa pessoa ter a bondade de Cristo, como o senhor acaba de nos falar, encarnar a bondade e o amor de Jesus, para poder apresentar ao jovem. Porque muitas das vezes são os próprios líderes da igreja que estão, infelizmente, afastando esses jovens dali. Então, a gente tem que imitar essa atitude, como o senhor acaba de nos falar, apresentar o rosto de Jesus que ama, que tem a misericórdia e que se dá a vida por todos nós, não é verdade? Então, a gente precisa ter essa visão de um Jesus que nos ama a todos os momentos da nossa vida. E, Padre Vitório, e para os jovens que sentem, ou para as pessoas que sentem o chamado vocacional, qual o conselho o senhor daria? Se tem algum jovem que deseja se consagrar a Deus no ministério ordenado, a primeira coisa que eu diria é a seguinte, né? Se engaje cada vez mais na pastoral, não simplesmente em coisa de igreja. Vai ser coroinha, vai ser... Não. Na pastoral mesmo, no serviço aos doentes, no serviço aos outros jovens, no serviço às crianças, no serviço aos pobres, marginalizados, aos presidiários, às pessoas que nesse mundo sofrem. Porque quanto mais você exercitar o seu ardor de servidor do povo de Deus, mais Deus vai te chamar para ser colaborador dele. Eu vejo que, no meu caso, a minha vocação surge do que eu fazia como cristão, como jovem cristão. Entende? Aquilo que eu fazia em favor dos presidiários, dos doentes, das famílias, das crianças, dos pobres. Então, é por aí que a gente vai sentindo o apelo de Deus para fazer mais. Eu estou fazendo muito, mas Deus diz, venha que eu quero que você faça mais. Então, o caminho do cultivo de uma vocação presbiteral, para ser padre, se faz pelo engajamento na pastoral. Porque é aí que você vai escutar Deus que vai te pedir para você fazer mais. Exercitar o ardor do serviço ao povo de Deus.
Muito bem posicionado, Padre. É dessas pastorais que vai surgir ali as vocações hoje, da participação afetiva. Muito bem posicionado. Padre Vitório, qual a mensagem final que o senhor pode deixar para todos os jovens? Talvez possa até inspirar adultos também, ou para os adolescentes aí que estão na sua maturidade. Qual a mensagem final que o senhor pode nos deixar? Para os nossos jovens, eu diria a mesma coisa que eu falei na resposta anterior. Mas acrescentando uma coisa, né? Abra o seu coração para Deus. Procure resposta para a pergunta: o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim, o que Deus tem para mim. E seja generoso, não tenha medo de responder ao apelo de Deus, seja para ser padre, mas também para ser um bom pai, um excelente professor, um excelente profissional, né, naquilo que você fizer, mas também dentro da própria igreja, um excelente ministro, um excelente servidor dos mais pobres, um excelente missionário da própria igreja. O que Deus quer de nós é que a gente se coloque a serviço dele e do reino. E na medida em que a gente faz isso, Deus vai deixando claro o que ele quer de nós. Então a mensagem que eu deixo para jovens que sentem inquietação vocacional para o ministério na Igreja Católica como padre, é isso: se engaje e seja generoso. Deus tem um recado para você, tem um convite para você, e Deus espera que você também seja generoso e diga sim para Ele na vocação e na missão que Ele tem para você, jovem vocacionado. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Maria respondeu esse sim, um sim que mudou toda a vida dela. E ela foi vocacionada a ser mãe do nosso Jesus, do nosso Salvador. E você, jovem, como o nosso querido Padre Vitório acabou de nos dizer, é vocacionado. Se você sente o chamado de Deus, procure seu padre da sua paróquia, se oriente com ele e deixe Deus falar no seu coração e diga esse sim com amor, com fé e comprometimento. Padre Vitório, agradeço pela entrevista, meu muito obrigado, que Deus, a Nossa Senhora Aparecida, venha abençoar sua missão, sua vida, seus trabalhos, seus projetos, tá bem? E agradeço de coração. Meu muito obrigado e que Deus te ilumine a todos sempre. Um forte abraço.